Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente guarda o domingo e não o sábado? Sendo que a gente tem tanta base bíblica falando sobre o sábado. E assim a gente fecha o tópico 3 aí e vamos entrar no tópico 4 para fechar a nossa mensagem. Agora é 10h35, a gente vai conseguir fechar dentro do tempo, irmãos. E a gente pontuou, brevemente, foi meio corrido esse ponto 2 e 3, mas falamos sobre a exclusividade de Deus, a incomparabilidade de Deus, e o 3 agora, que foi a santidade de Deus. E por fim, nós vamos fechar aqui falando sobre a autoridade de Deus. Amém? Deuteronômio 5, o 12, versículo 12. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o ponto 4 que nós vamos ler nesse momento. O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no sétimo dia. Na lei mosaica, o número 7 ele era repetido 3 vezes. Então a gente muitas vezes não sabe por que surgiu esse negócio de descansar no sétimo dia, sendo que no domingo geralmente a gente descansa. Então é meio confuso, porque aí tem a igreja adventista, que tem lá a questão do sétimo dia, que eles não trabalham, não faz nada ali, então naquele dia separa com o Senhor. Então por que a gente fala dessa questão do sétimo dia e por que a gente também descansa no domingo? A revista ela trouxe, pontuou todos esses pontos aqui. Então, na lei mosaica, o número 7, ele era repetido 3 vezes. O sétimo dia, ele era um dia de descanso obrigatório para todo homem. O ponto 2 aí, a cada 7 anos a terra deveria ser poupada das plantações, era o ano sabático. E o ponto 3, após 7 anos sabáticos, ou seja, 49 anos, o 50º ano era o ano de jubileu, havia liberdade para os presos, retomada da terra vendida e descanso da terra. E nos evangelhos, e nós, evangélicos, que guardamos o domingo, que razões nós temos para tal comportamento? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente guarda o domingo e não o sábado? Sendo que a gente tem tanta base bíblica falando sobre o sábado. Então, é interessante, ele vai trazer 5 pontos aqui, vocês vão entender. Por que a gente guarda o domingo, então? A razão fundamental é que Cristo ressuscitou no domingo, João 20, versículo 1. Cristo apareceu ressurreto aos discípulos num domingo. Outra aparição aos discípulos se deu num domingo. E o Espírito Santo foi dado à igreja também no domingo. E a prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja. E aí, continuando a leitura aqui, infelizmente o legalismo judaico ele absorveu o sentido espiritual, moral e humano do sábado e tornou um fardo opressor para o homem. Então Scott ele diz que a questão não é o dia, a questão é adorar todos os dias e congregar a família em um dia. Então usemos bem todos os dias de nossas vidas, usemos bem todos os dias de nossa vida, vivamos sua presença todos os dias de nossa vida, mas celebremos a fé no domingo, o dia que marca o surgimento da nova criação de Deus efetuada em Jesus. Um dia da semana pertence a Deus, reconhece-se a autoridade de Deus, guardando o dia do repouso, visto que esse dia lembra que Deus é o Criador e sustentador a quem devemos culto. E eu falo para os irmãos, é verdade, tá, irmãos? No dia que eu trabalho, a semana, que eu trabalho no domingo lá, que eu fico agarrado lá na empresa, é diferente, No dia que você fica agarrado no domingo, lá trabalhando, não sei, irmão, não é que fica ruim a semana, mas fica um vazio, porque isso aqui, essa questão de se reunir aqui como igreja, está lá em Hebreus, Hebreus 10, 25, se não me engano, ou 25, 10. Aí, enfim, a gente tem que se reunir como igreja. Quando a gente se reúne aqui no domingo, faz parte disso, adorar a Deus, separar esse dia específico para Deus. Eu costumo dizer, o domingo é separado exclusivamente para Deus. Eu estou aqui de manhã, a gente vai para casa, almoça à tarde, eu ouço os hinos que a gente vai tocar à noite,
Antes de começar o culto aqui, a gente já está aqui ensaiando para fazer o culto à noite. Então, é um dia exclusivo aí para Deus. É o nosso culto exclusivo que nós estamos falando aqui nessa noite. E pontuando essa questão da autoridade de Deus, né? Por que esse tema autoridade de Deus é o que a gente ficou falando de sábado e domingo? Então, a explicação para isso é que o sábado, ou o princípio, né, de separar um dia para Deus, foi dado para que o povo ele reconhecesse que Deus é o Senhor do tempo, da vida e também do trabalho. Então, priorizar o culto, a comunhão e o descanso espiritual é reconhecer que Deus ele governa sobre tudo. Então, a negligência com o culto mostra desonra à autoridade de Deus. Então, você negligenciar o culto, né? Não vou no culto no domingo. Meio que você está fazendo o quê? Negligenciando, né? Desonrando a autoridade de Deus. Amém?